Então, queridos, estamos no nosso encontro 13, né, do livro O Homem e Seus Símbolos, e a gente está vendo o segundo capítulo, assim, por partes, né, não todo o segundo capítulo de uma vez só, mas estamos vendo por parte, por itens desse capítulo. E hoje a gente vai ver, né, uma parte desse capítulo que é onde o autor vai falar desse conto de fadas, que é A Bela e a Fera, né? Que já, né, foi muito utilizado no cinema, pela Disney principalmente, mas que eu creio que na época que foi escrito o capítulo, né, ele estava ainda não tinha essas versões da Disney. Eu acho que só tinha a versão do uma versão em francês, que inclusive tem as fotos dessa versão em francês, que foi uma filmagem que teve nos anos 40, 46, parece. Então, aquelas fotos que tem no livro, né, são dessa versão. Eu tive vendo, assim, na internet tem, se vocês quiserem, até posso selecionar o link do filme inteiro, tá? Que está no YouTube. Mas eu acredito, eu não cheguei a ver, eu acredito que tem uma linguagem um pouco lenta, um pouco daquela época, assim, né? Então, bom, se vocês quiserem aprofundar um pouquinho mais na história mesmo, mas hoje a gente vai ver um videozinho bem infantil, bem assim, feito para criança, mas que resume bem a história que eu gostaria que a gente pudesse ver, né? A história, como ela é tratada pelo autor, e nesse videozinho que a gente vai ver, então, vai ter essa história contada para crianças, né? Mas de uma forma que exatamente a história que o autor, né, a versão que o autor trouxe. Bom, então, a primeira coisa que eu queria colocar para vocês, né, que como esse livro ele foi escrito nos anos 60, então eu acho que a temática que vai ser tratada, ela foi abordada da forma que era abordada nos anos 60. Então, a gente tem todo um desenvolvimento dentro das questões de gênero, que nos anos 60 estava recém surgindo, né? Então, a gente vai ver, nos anos 60, muito a questão do feminismo, né? Então, e uma versão do feminismo que hoje já evoluiu para outras formas de se pensar as questões de gênero, né? Então, a gente vai ver nos anos 60 muito a questão da mulher se afirmando, né, buscando um espaço na sociedade, num processo bem grande de identificação com o mundo masculino. E o autor ele começa falando sobre isso, né? Então, e eu acho o texto, inclusive, um texto bem machista, digamos. Eu achei a forma como ele abordou bem machista, mas eu acho que tem a ver com o momento, né? O momento histórico onde o texto foi escrito, então ele, inclusive, é um pouquinho chocante, assim, né? Mas eu trouxe já, eu procurei reelaborar esse pensamento, me colocar um pouquinho no lugar do autor e reelaborar a forma de colocar as coisas que eu suponho que ele queira colocar ali, né? E, então, para trazer a reflexão, né? Não queria ficar numa crítica exatamente ao que ele está colocando e a forma dele colocar. Eu acho que seria uma pena a gente ficar nisso, porque perderia a essência, que eu acho que a essência vale, né? A essência do que o conto de fadas ele está colocando a respeito da questão de uma iniciação ao feminino, né? Então, daí eu peguei uma série de autores que são posteriores a esse texto, né? E que vão falar de uma outra forma, talvez o que estava ali como uma ideia sementinha, né? Uma ideia que vai se desenvolver depois de uma outra forma de expressão. Então, ao meu ver, né, o que o autor está querendo colocar, é o processo de integração do feminino. E daí eu vou pegar um pouquinho a Clarissa Pinkola Estes, né, que é a autora do Mulheres que Correm com os Lobos,
então, daí eu vou usar um pouquinho a linguagem dela, não do nosso autor, né? Por quê? Porque a Clarice ela vai falar, né, do feminino selvagem. Então, o que significa esse feminino selvagem? E daí fecha um pouquinho com as coisas que a gente viu hoje, em termos do processo que a gente teve conversando a respeito da questão do processo de individuação, né? Então, dentro da visão do Mulheres que Correm com os Lobos, a gente vai, e por isso até o nome do livro, né? Tem essa questão de um reconectar, né? Com esse feminino original, né? Um feminino que está na profundidade do si mesmo e que ele na realidade, ele está falando de algo, de um potencial criativo e de expressão de si mesmo que não está submetido às questões culturais, às imposições, especialmente do patriarcado, né? Então, a sensação que me dá quando ele trata, né, da questão do feminino dentro desse conto, que a gente poderia interpretar, né, com essa reconexão, né, com esse feminino selvagem, dentro da linguagem da Clarissa, né? E dentro do que a gente trabalha em biodança, né? Simplesmente a integração do feminino, né? Porque a biodança ela vai trabalhar dentro de um processo que a gente chama de integração, né? Então, nos vendo dentro de uma dimensão muito fragmentada, né? Então, trazendo essa possibilidade de uma aproximação do sentimento de unidade, né? De unidade consigo mesmo e também de unidade com a totalidade, com o cosmos, etc. Né? E daí, dentro da expressão do feminino, que é muito, muito submetido, né? O feminino enquanto energia, enquanto arquétipo, ele está muito submetido às questões do patriarcado, ele foi muito modificado pelas questões do patriarcado, existe um afastamento do feminino a partir do patriarcado, então a questão de integrar o feminino passa a ser algo muito fundamental. Claro que aqui a gente está falando do feminino enquanto energia arquetípica, então, isso vale para homens e mulheres, porque todos nós temos essa energia de alguma forma. Então, me parece que a gente pode interpretar as palavras do Henderson como uma fuga, né? uma fuga, um afastamento, né? Um convite ao afastamento dos papéis femininos estereotipados pela cultura, pelo patriarcado. Então, de que a interpretação que ele está dando, se bem que as palavras dele, né, têm esse conteúdo um pouco machista, né? A sensação que me dá é que tem no fundo dessas palavras também um convite para a gente pensar quais são os papéis estereotipados para o feminino, para as mulheres, especialmente para as mulheres, né? Na nossa cultura, e esse conto ele está nos convidando a olhar para isso. Então, acho bem interessante essa reflexão que ele traz. Eu acho que a gente pode descolar um pouco das palavras dele, da forma como ele expressou isso, para entrar nessa questão que é uma questão fundamental, né? A gente questionar os estereótipos com os quais a gente vai se identificando. E, claro, lá nos anos 60, né, estudando as questões do feminino, e eu acho que a maioria de vocês sabe que esse é um tema que eu estudo já há muitos anos, né? Já há mais de 30 anos que eu tenho estudado as questões do feminino. Então, nos anos 60,
foi o auge de uma identificação do feminino das mulheres com o pai, né? Com o modelo masculino muito influenciado pelo patriarcado, que também tem uma influência nos homens, como os homens se expressam, né? Então, existia uma identificação com o mundo paterno, né? A gente pode dizer que essa geração, né, que nasceu nos anos 60, ela é uma geração que, anos 50, anos 60, a partir da Segunda Guerra Mundial, né, é uma geração que alguns psicólogos, algumas linhas de psicologia vão chamar de filhas do pai, né? Ou seja, onde o materno, aquele papel feminino que era dado para as mulheres antes da Segunda Guerra, foi completamente rejeitado, né? Então, é como se aquele materno que tem a ver com aquela forma de expressão antiga, né, fosse completamente rejeitado, e diante dessa rejeição desse papel, o elemento de identificação vira o mundo masculino. Então, um afastamento, na realidade, do feminino, né, enquanto energia arquetípica, pela questão de não querer se colocar num papel estereotipado, mas daí já criando outro papel estereotipado, né? Então, esse convite a sair dos estereótipos, né? Então, o que o autor está reivindicando, né? Que a gente volte a um espaço de valorização, né? Dos aspectos femininos, dos aspectos arquetípicos femininos. E aí que eu acho que o texto confunde um pouco, porque ele não deixa muito claro, né? E por isso que eu achei machista, o que são os papéis estereotipados femininos e o que é a energia feminina em si que tem que ser resgatada, né? Então, ele usa algumas nomenclaturas que fazem uma confusão nisso e não deixam claro, né? Então, o que eu acredito é que seja realmente resgatar os valores do feminino, e isso é uma questão que a gente, hoje, na nossa cultura hoje, é uma questão central, né? Então, resgatar os valores do feminino é resgatar os valores que foram afastados pelo patriarcado, né? Os valores de solidariedade, de cuidado pela vida, de nutrição, de empatia, de relação comunitária. Isso são valores do feminino, não são das mulheres, mas são do feminino, da energia arquetípica feminina, né? Enquanto a energia arquetípica masculina tem muito a ver com ir para o mundo, concretizar as coisas, né? Mas isso está nos homens e nas mulheres também. Então, me parece que o convite que ele faz, e ele faz essa reflexão através do conto, né, é de que as mulheres, no seu processo iniciático, que elas possam contatar com essa energia arquetípica feminina, elas possam dar espaço para o feminino, contextualizando que, na época, né, nos anos 60, foi praticamente um auge, né, desse processo de identificação com o masculino, onde as mulheres tinham realmente que fazer um esforço muito grande para romper com aqueles antigos padrões estereotipados do feminino, que era, né, ficar em casa, cozinhando, limpando, cuidando de filhos e não viver a sua vida profissional, não se realizar num nível que não fosse o nível doméstico, né? Isso não significa que o nível doméstico não possa realizar uma pessoa, seja homem ou mulher, né? Mas significa que era destinado às mulheres, que essa era a possibilidade que elas tinham, né? Então, nos anos 60, as mulheres fazem um movimento muito forte, que não é um movimento que nasce nos anos 60, mas se concretiza com muita força nos anos 60, que é um movimento de reivindicar espaços, né,
que não eram bem vistos se a mulher ocupava naquele momento. Então, e daí, se a gente puder ver, assim, que a gente fez uma passagem, né, pela questão do mito do herói, e viu que tem o herói e o iniciado, né, que a gente viu do último encontro, e a gente pode ver também que existe um estereótipo do próprio herói, que é aquele que é chamado e vai, que ele não questiona, que ele consegue tudo, né, que é essa falta de acesso, como a gente está falando hoje, para essa delicadeza, esse aspecto vulnerável que todos nós temos. Então, o herói como uma negação do vulnerável, né? Então, é como que a crítica que ele faz, né, justamente para esse modelo heróico do feminino, né? Então, e aí a gente vai ver que realmente as mulheres, né, às vezes são exigidas nesse modelo heróico, né? E é uma coisa que a gente tem que se dá conta muito na nossa cultura, né? Que as mulheres às vezes são exigidas nesse nível, ou seja, não é uma dupla jornada de trabalho, é uma tripla, quártupla, né? Que tem que dar conta de trocentas coisas, né? E se sente mal por não conseguir dar conta de tudo, né? Então, tem que se realizar profissionalmente, tem que estudar, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, e tem que ficar bonita, né? E tem bom, tem que tudo, né? Então, na realidade, fica uma coisa sufocante, né? Então, ele chama atenção disso e eu acho muito interessante esse chamar atenção, né? De que o convite acaba sendo algo muito desgastante, né? Se a gente encara dessa forma. É interessante a Rosemary Muraro, que é uma escritora, né? Ela já faleceu, mas tive o prazer de conhecer ela pessoalmente. E a Rosemary Muraro, nos textos dela, ela explica, agora eu acho que tem um livro que é os 6 meses, não sei quanto tempo eram os 6 meses que fui homem, não sei quanto tempo era, mas ela tem esse livro que tem um título mais ou menos assim, agora não me lembro exatamente, mas ele conta a história de um período, né, em que ela foi convidada para administrar uma empresa, né, e que o quanto ela se exigiu naquele período e o quanto ela entrou num processo de estresse profundo por isso, né? Um estresse que não existia na vida dela antes. Então, ela pôde perceber o quanto esse modelo patriarcal, né? E eu não digo modelo masculino, eu digo modelo patriarcal, porque são diferentes essas duas coisas, o quanto esse modelo patriarcal, quando ele se impõe, né, seja ele imposto sobre a mulher ou sobre o homem, né, ele vai gerando uma doença, ele vai gerando um afastamento de si, né, uma neurose de competência, né, de ter que dar conta de tudo. E daí, dentro do mundo feminino, isso se dá de uma forma muito particular, muito singular, né, para as mulheres. Por quê? Porque durante milênios, né, a mulher tinha um papel de cuidar da casa, dos filhos, um papel doméstico, né, e que não é de uma hora para outra que isso sai do nosso nível inconsciente, né? Então, essa autoexigência, né? Autoexigência que a mulher faz consigo mesma, acaba gerando um estresse que talvez seja maior ainda, né, do que tem os homens. Mas a Rosemarie coloca que isso como um afastamento dessa energia feminina, né, que acontece com homens e mulheres, né, com essa energia de cuidado, de autorregulação, de cuidado de si, de cuidado com o meio, né? Então, essa energia heróica
que quando ela se dá de uma forma estereotipada, né, ela acaba sendo uma negação da própria existência daquele ser, né, porque não tem autorregulação, não tem autopercepção, tem cumprir, cumprir, cumprir com exigências, exigências que são do meio, exigências que são internalizadas também. E aqui a gente vê uma internalização que é fruto de um processo histórico, quer dizer, não é uma internalização que tem a ver com aquela vida, né, como diria Maturana, com aquela ontogênese, né, ou com aquele, com aquele ser especificamente, mas tem a ver com toda a evolução da humanidade, a história da humanidade, né, que está dentro da gente no nível inconsciente. Então, existem exigências que não são dessa geração, né, nem da geração anterior, são ancestrais, né? Então, ele vai ver tudo isso através, né, do A Bela e a Fera. Então, eu quero passar, como eu disse para vocês, eu tenho um filmezinho, tem uns 12 minutos, mais ou menos, ele é extenso, mas eu achei mais fácil do que eu contar a história, tá? E aqui, esse filmezinho que eu selecionei, ele tem exatamente a história a versão que ele traz, tá bom? Então, vamos dar uma olhada, compartilhar com vocês. Deixa eu sair um pouquinho aqui. Eu só chamando a atenção que é uma linguagem bem infantil, tá? Ele é um vídeo para crianças. Então, vamos ver aqui onde está. Bom, lembrando sempre que é um vídeo do YouTube, pode ser que pare por causa principalmente que ele é maiorzinho, pode ser que tenha um intervalo que a gente tenha que saltar, tá? Um intervalo, um comercial, que a gente tenha que saltar, tá bom? Vamos lá. Então... Era uma vez um homem muito rico. Ele teve 3 filhas. 2 delas eram meninas gananciosas e egoístas. Mas a terceira tinha um coração cheio de amor e de bondade. Um dia, o pai recebeu a notícia de que todos os seus navios teriam afundado devido à tempestade. O pobre homem perdeu tudo e ficou apenas com a sua casinha na vila. As 2 irmãs eram gananciosas e, naturalmente, não estavam satisfeitas com esta situação. Todo dia e o dia inteiro elas ficavam reclamando. Todo o trabalho doméstico sobrava para Bela. Depois de um tempo, seu pai ouviu que um dos seus navios perdidos estava no porto. Imediatamente ele começou a se preparar para ir ao porto. E antes de sair, ele pediu às suas filhas: O que devo trazer quando eu voltar, meninas? Vestidos, sapatos, colar, pulseiras. E quanto a você, Bela? O que você quer? Uma rosa já está bom, papai. Seu pai chegou ao porto depois de uma longa viagem, mas as suas coisas não estavam no navio e nem o seu navio estava utilizável. Triste e cansado, ele começou sua viagem de volta para casa. Já era quase noite quando chegou ao bosque. A floresta era escura e fria e estava nevando. Ele cavalgou em seu cavalo por horas e horas na neve. E finalmente ele viu um castelo com as luzes acesas. Ele entrou esperando que alguém pudesse ajudá-lo. Era um castelo estranho. As luzes estavam acesas por toda parte. A mesa de jantar estava cheia de comida e havia fogo na chaminé. Mas não havia ninguém à vista. Ele chamou por alguém, mas ninguém respondia.
fim, não sendo capaz de esperar mais, ele primeiro comeu um pouco de comida da mesa e então ele dormiu em uma das camas. Quando acordou pela manhã, ele encontrou algumas roupas novas ao lado da cama. Ele desceu as escadas e um bom café da manhã estava esperando por ele na mesa. Este castelo deve pertencer a uma fada, ou ela não iria me ajudar. Eu gostaria de poder agradecê-la. Quando ele foi saindo do castelo, notou o jardim de rosas. Eu não poderei conceder os desejos de minhas outras filhas, mas pelo menos eu posso fazer o desejo de Bela acontecer, pensou consigo mesmo. Assim, ele pegou uma rosa. Ele ouviu um rugido alto que tremeu tudo em sua volta. E atrás das árvores surgiu uma besta que parecia um leão, com um olhar malvado. O pai quase desmaiou quando viu a besta. Eu salvei a sua vida. Eu te alimentei. Eu te dei roupas novas. E você está roubando minhas rosas. É assim que você me agradece? O homem ficou de joelhos e suplicou-lhe. Disse que ele queria levar uma das rosas à sua filha. O que você fez não ficará impune. Por favor, me perdoe. Vou lhe perdoar com uma condição. Vá e fale com suas filhas. Se uma delas concordar em viver aqui comigo, eu lhe pouparei a sua vida. O homem montou em seu cavalo e voltou triste a caminho de sua casa. Quando chegou em casa, as duas irmãs gananciosas ouviram a horrível história que seu pai contou e nem ouviram a proposta da besta. Mas Bela não se comportou como suas irmãs. Papai, se você me permitir, eu aceito ir morar com a besta. As duas irmãs imediatamente aceitaram a sua proposta, porque elas achavam que tudo o que aconteceu foi culpa dela. Triste e sem esperança, seu pai pegou Bela e levou-a ao castelo. Quando eles chegaram, tudo estava como antes. A comida estava sobre a mesa e não tinha ninguém por perto. Assim, eles sentaram-se e começaram a comer. A besta apareceu. Bela começou a tremer por causa do medo, porque o animal era tão assustador como seu pai havia dito. A besta perguntou com uma voz suave: Você veio aqui por vontade própria? Sim. Amanhã, pela manhã, o seu pai irá embora. E nunca mais voltará. Quando Bela acordou de manhã, já sabia que o pai tinha ido embora. Na mesa, ela encontrou um bom café da manhã à sua espera. Ela passeou pelo jardim por um tempo e sentiu-se triste quando olhou para as rosas. Em seguida, ela passeou pelo castelo e viu que uma das portas estava cheia de rosas. Ela abriu a porta e entrou. O quarto foi decorado como ela gostava e estava cheio de livros, flores e instrumentos musicais. Ela pensou que se alguém providenciasse uma sala como essa, não seria nada mal. Então ela viu um livro. O livro estava escrito em letras douradas. Minha rainha querida, seu desejo é uma ordem. Eu gostaria de poder ver meu pai. Assim que Bela acabou de falar, seu pai apareceu no espelho. Bela ficou tão surpresa. Ver o pai a fez feliz novamente. Naquela noite, Besta apareceu no jantar novamente. Você me deixaria te ver, Bela? Você é o dono daqui. Por que você está me pedindo isso?
Não, este castelo é seu agora. Se você quiser, posso sair imediatamente. Bela ficou muito surpresa com a resposta. Quero te perguntar uma coisa. Você realmente acha que sou feio? No início, ela não sabia o que dizer. Então ela levantou a cabeça, olhou para a besta e balançou a cabeça dizendo que sim. Você se casaria comigo? Nessa hora, Bela respondeu duramente: não! Besta ficou triste e deixou Bela sozinha. Besta estava visitando Bela todas as noites no jantar e ele era sempre muito gentil. Os dias se passaram e Bela sentiu como se já estivesse se acostumando com a besta. Gostaria que ele não fosse tão feio. 2 meses se passaram e agora Bela não estava mais com medo da besta. Ela até começou a gostar dele. Mas um dia ela viu no espelho que seu pai estava doente. Ela foi até a besta e lhe pediu para deixá-la ir para casa, porque queria cuidar de seu pai doente. Claro que você pode ir. Mas, se você não voltar para mim, morrerei de tristeza. Eu volto depois de 1 semana, eu prometo. A besta deu um anel para Bela. Quando ela colocasse esse anel na cabeceira de sua cama, ela adormeceria e acordaria de volta no castelo. Na manhã seguinte, ela acordou em sua própria cama na casa de seu pai. Ela correu para ver o seu pai. Quando o pai a viu, ficou tão feliz que até se sentiu melhor. À tarde, as irmãs de Bela, que recentemente tinham se casado, vieram visitar o pai. Quando encontraram Bela em casa, elas ficaram furiosas, com inveja e raiva, e elas decidiram pregar uma pequena peça em sua irmã. Vamos, fique aqui mais 1 semana. A besta não virá aqui te matar. As 2 irmãs foram até Bela chorando. Disseram que elas não queriam se separar de Bela. Bela prometeu ficar mais 1 semana. Pouco tempo depois, Bela percebeu que ela tinha perdido a besta. Um dia, ela teve um sonho onde a besta estava sem vida no chão do jardim do castelo. Ela acordou suando. O que estou fazendo é cruel e muito egoísta. Ela imediatamente tirou o anel e colocou na cabeceira ao lado de sua cama. E ela acordou no castelo do animal na manhã seguinte. Ela procurou pela besta o dia inteiro, mas não encontrou. Ela esperou por horas e horas, mas o animal não veio. De repente, ela foi correndo para o jardim. Besta estava deitado no chão e sem vida, assim como ela viu em seu sonho. Bela correu até ele e o abraçou. O coração do animal ainda estava batendo. Ele finalmente abriu os olhos e falou com dificuldade. Pensei que não fosse voltar. Eu parei de comer e estava pronto para morrer. Mas eu te amo e quero me casar com você. Naquele instante, algo mágico aconteceu. De repente, o castelo ficou mais brilhante e mais bonito. Bela olhou ao redor sem entender nada. Então ela olhou de volta para a besta, mas onde a besta feia estava deitada, agora havia um novo e belo príncipe. Quando Bela viu o príncipe, ela começou a chorar. Quem é você? E para onde a besta foi? O príncipe se levantou e começou a contar. Eu sou a besta. Uma bruxa má lançou um feitiço em mim. Ela me transformou em uma besta feia. Se você não dissesse que queria se casar comigo, eu teria que viver como uma besta para sempre. Quando ouviu isso, Bela ficou muito mais feliz. Com o seu bom coração, ela encontrou o amor verdadeiro. Bela e o príncipe se casaram
e viveram felizes para sempre. Bem, bem conto de fadas, né? Então, vamos voltar para a nossa apresentação. Mas, como todo conto de fadas, tem alguns elementos bem importantes para a gente ver aí, né? Então, vocês vão observar, inclusive, que tem coisas muito recorrentes que a gente vai ver em outros contos de fada também, né? Essa questão da maldição, a questão das irmãs, a questão da rosa, né? Tem várias coisas que são recorrentes e que tem a ver com esse universo, com essa iniciação a esse universo feminino, né? Tem a ver com a iniciação feminina. Mas vocês percebam que a gente tem uma personagem, uma protagonista feminina, né? Que ela está justamente numa época de passagem. Geralmente é uma moça, né? Uma moça virgem, uma moça que está muito ligada ao pai ou ligada à família inicialmente, né? Como é o caso dessa fábula, né? Mas que tem ao mesmo tempo tem um masculino, né? Uma presença masculina que também está se iniciando, né? Esse processo iniciático ele acontece também com esse príncipe, né? Com essa besta que vira príncipe, esse príncipe que virou besta e que depois de besta vira príncipe novamente. Então, por trás dessa história da protagonista existe uma outra história acontecendo também. A gente pode ver isso bastante em um mito que é o do Eros e Psique, né? Onde a protagonista é a Psique, né? Mas em todo o processo de afastamento de Psique de Eros, né? Enquanto a Psique faz aventura, uma aventura heróica, né? De busca de retomar o amor através de provas, né? Provas que Afrodite dava a ela. Ao mesmo tempo, Eros faz todo um processo de elaboração que permite esse reencontro no final do mito, né? Então, a gente vê aqui também que, ao mesmo tempo que ela está passando por um processo, ele também está passando, né? Então, esse masculino que se transforma também com o processo de transformação do feminino. Então, acho que um elemento bem importante a gente ver o significado é a rosa, né? Que é a rosa que deflagra todo o processo, né? É o crime, né? Que é cometido. E a rosa, enquanto símbolo, né? Ela tem essa questão de ter um cerne, né? Tem um centro que é protegido por todas essas pétalas. Então, a rosa, ela tem algo precioso que está dentro dela. Então, ela representa também o caminho ao encontro do self, né? E, ao mesmo tempo, a rosa, ela tem espinhos, né? Então, ela também representa o vulnerável que necessita ser defendido. Então, a gente vê no início do conto, né, que existe uma ligação muito forte da Bela com esse primeiro masculino, que é um masculino paterno, né? Ela tem uma relação super forte com o pai. E é como que o pai, ao mesmo tempo que a relação é linda e harmônica, ao mesmo tempo é como que o pai estivesse roubando a rosa, né? Roubando não é roubando a rosa do jardim, né? Mas ele está roubando uma possibilidade dela se manifestar dentro do mundo adulto, né? Dentro de uma maturidade diferente daquele papel que ela tem dentro da família, né? Então, a gente vai ver esse personagem com aqueles papéis femininos bem definidos, né? Então,
que tem muito a ver com o mundo do pai, que tem muito a ver do papel da mulher dentro do mundo do pai. Então, ela é super bem comportada, ao contrário das irmãs. E as irmãs, em geral, também, nos contos, né, tem sempre ou a madrasta, né, que tem 2 filhas, ou duas irmãs que são maléficas, né, que tentam punir a boazinha, né, a protagonista que é boazinha, mas elas, todos esses personagens que têm a ver com essas irmãs, né, que são invejosas, etc., tem a ver com uma parte, né, uma parte da gente que se rebela, que não quer esses papéis prontos, né, que não quer se submeter a papéis impostos socialmente. Então, elas representam isso, essa rebeldia, e por isso que elas vêm como também como que ironizando essa estrutura que quer se adaptar, que é super bem comportada, que é sempre boazinha, né? Então, elas questionam isso. Então, essa ligação com o pai, né, tem a ver com essa ligação com esses valores patriarcais, esses valores iniciais, né, da criação dela. Então, como algo que ela está submetida, que ela não questiona, que ela acha que é assim, né? Então, que às vezes são valores muito interessantes, muito bonitos, muito amorosos, né? Mas às vezes eles vão encobrir a verdadeira essência, vão encobrir o núcleo da rosa. Então, é importante que exista uma ruptura, né? Não com a figura real do pai, né? Mas com esses valores, para que ela possa entrar em contato profundamente com algo, né? Mais profundo, que está muito simbolizada pelo companheiro, né? Futuro companheiro, que é animalesco, né? Que é selvagem, que representa tudo que não é dominado, né? Tudo que não é dominado por essa cultura que impõe, né? Que impõe papéis pré-definidos. Então, o convite que ela faz, desse percurso todo que ela faz, né, desde deixar o pai e começar a reconsiderar a relação dela com a besta, né, e poder, aos poucos, revelar que essa besta, né, que aparentemente é a besta, ela olhando bem, ela é o príncipe, né? Então, que aquele também formato estereotipado do que seja o príncipe, do que seja a relação com o masculino, tem que se transformar, tem que transformar o olhar dela, né? E esse reposicionamento é algo que é exigido para ela poder encontrar, né? Fazer esse matrimônio que, na realidade, é um matrimônio que não é exatamente com alguém de fora, mas é uma reconciliação no nível interno, né? Uma reconciliação com o que realmente ela quer, com como ela quer se colocar no mundo, e quem é ela mesma, né? Então, na realidade, esse revelar, né, essa besta que amedronta, que causa repulsa, é uma parte dela mesma que ela tem que se reconciliar, né? Então, que tem a ver com o que realmente ela quer realizar no mundo, qual é o cerne da rosa, né? Então, essa necessidade de encontrar o cerne da rosa, o centro, né? A real motivação. Então, quando ela se reposiciona em relação ao masculino, ela muda a relação com o masculino, né? Então, o próprio masculino vai mudar, a própria percepção do masculino vai mudar, que é, na realidade, o último momento, né? Quando ela diz assim, ok, eu gosto de ti do jeito que tu é. Daí aparece realmente quem é que está ali atrás, né?
Então, o convite desse conto, né, é a busca da profundidade, né, do amor, da ligação consigo mesmo, com o outro, com o mundo, a necessidade de ir para o cerne, a necessidade de ir para si mesmo. Então, e da superação aquelas percepções superficiais, dos valores superficiais, que às vezes a gente pode passar uma vida inteira atrás desses valores e com um sentimento de vazio de que aquilo que a gente está buscando pode nos preencher e nunca preenche. Nunca preenche porque são superficiais, que é um erro de percepção, né? Quando existe se desenvolve um olhar realmente profundo, onde a gente se permite se tocar pela essência das coisas, então existe um processo de integração muito forte, né? Então, que nos permite uma outra relação com a gente mesma e, consequentemente, uma outra relação com o outro. E a gente pode dizer também que esse homem fera, né? O que representa o homem fera enquanto elemento arquetípico, né? Então, a gente pode dizer que esse homem fera, ele também nos reconecta com esse potencial criativo, né? Não domesticado. Então, a gente pode dizer que especialmente do mundo feminino, mas também do mundo masculino, mas volto da ênfase para o mundo feminino, existe um processo de domesticação, né? E o homem fera é aquele que não foi domesticado. E é interessante que, às vezes, a gente espera da fera, né, que ela seja agressiva, que ela seja terrível, que ela seja pouco empática, né, ou não empática, e é justamente todo o contrário, né? Essa fera, ela é capaz de uma sensibilidade, ela é capaz de abrir mão, ela é capaz de compreender. Então, a gente pode também fazer uma reflexão a respeito do que nos dá medo exatamente, né? Então, na realidade, essa fera, ela é uma fera aparente, né? No sentido de que tudo aquele estereótipo que a gente faz do que seja o mundo instintivo, do que seja o mundo selvagem, ela mostra tudo ao contrário, né? Então, ela se mostra receptiva, vulnerável, inclusive dependente, né? Então, mas uma dependência não num nível de sustentação pelo outro, mas sim num nível desse alimento, desse cuidado que é o amor, né? Então, na realidade, essa fera, ela se mostra super vulnerável, né? E, bom, hoje a gente falou um pouquinho sobre essa questão da vulnerabilidade, né? O quanto, para a gente desenvolver a nossa sensibilidade, é importante a gente assumir que somos vulneráveis, né? E que temos que buscar como proteger essa vulnerabilidade sem nos tornarmos rígidos, né? E então, eu acho que essa representação na forma de fera, né, desse princípio masculino, é muito interessante, porque ela dá várias possibilidades, né? E ela está falando da potência, né, de uma potência criativa. Então, existe uma fera interior, né, que ela pode se tornar monstruosa se ela é roubada, né? Então, o quanto a gente não tem roubado a nossa fera, né? O quanto a gente não tem andado lá no jardim, se apropriado das rosas que ela nos oferece, ao invés de nos relacionarmos, né? Então, quando a gente quer só resultados, mas não quer se conhecer, é como se a gente roubasse as rosas do jardim, né? A gente não vai lá e cultiva e se relaciona, mas a gente quer resultado. Então, dentro da nossa colocação no mundo, da nossa
vivência de conquistar espaços, a gente quer isso muitas vezes, né? As coisas prontas, respostas imediatas, sem dar o tempo de cultivar o jardim. A gente vai lá e rouba. Então, o que me parece que esse conto nos convida também é de ter essa paciência de ver com quem a gente se relaciona, né? De plantar a rosa e dar tempo de vê-la crescer, como a personagem, né? Que a gente viu no filminho, que vai lá, rega o jardim, e à medida que ela dá esse tempo de aproximação, ela vai desenvolvendo uma relação que permite ela ver em profundidade quem é essa fera, né? Então, a maioria das vezes a gente vê as nossas feras internas, né, com muito medo, mas a gente quer o que ela tem para nos dar. Então, a gente vai lá no jardim e rouba a rosa, né, e não cultiva. E daí chega um ponto que existe, que essa fera se volta contra a gente. E eu acho que o grande convite, o grande matrimônio, né, é a gente resgatar essa parte selvagem da gente, essa parte primitiva, essa parte que está muito em contato com quem somos realmente, né? E ela traduz isso através do nosso potencial criativo, né? Da nossa capacidade de ser e de criar, mas o convite é que a gente possa estabelecer isso em ressonância com o meio, né? Então, que a gente possa encontrar o espaço necessário para a gente se realizar no mundo, né? Sem que a gente tenha que se submeter a não ser para poder estar no mundo, né? Sem que a gente tenha o convite de não ser, não se conhecer para poder estar no mundo. Que a gente possa ter a coragem, né, de ser no mundo em ressonância, em diálogo, em sincronia com esse mundo. A dança da existência, né? Então, aí a gente encontra, né, a potência criativa, onde a gente está em contato profundo com a gente mesmo, e a partir desse contato profundo com a gente mesmo, a gente pode transformar o mundo que a gente vive. A gente pode ser o autor do mundo, a gente pode criar o mundo que a gente quer existir.